A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui pela página do Facebook da Igreja Amor e Vida. Na mensagem dessa noite, que eu quero fazer vamos fazer uma breve reflexão sobre ela, eu gostaria de falar no mundo. Existem muitas pessoas tentando expressar aquilo que verdadeiramente não está no seu coração. Tentam ser aquilo que realmente não é. Não está no seu interior. Não está no seu coração. E quando nós não estamos sendo sinceros com aquilo que estamos querendo passar para as pessoas, o nosso corpo ele até reage. Aquilo que muitas vezes é diferente do que você está expressando, daquilo que realmente está no teu coração. Por isso, nós, principalmente os cristãos, devemos tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos nos comportando, principalmente naquilo que se refere ao nosso Deus, ao nosso Senhor, aquilo que nós estamos apresentando ao nosso Deus. Devemos tomar cuidado com aquilo que não expressa a verdade. Que a nossa adoração ao Senhor, ela seja verdadeira. Que possamos estar verdadeiramente expressando ao Senhor a nossa adoração, tomando cuidado com aquilo que realmente está em nosso coração, que é aquilo que o nosso Deus enxerga. Então, nós devemos tomar cuidado com a falsa adoração. E este é o tema da mensagem desta noite, a falsa adoração. Amém? E eu convido os irmãos a estarem abrindo a sua Bíblia no Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 29. Isaías 29, estaremos lendo do 13 ao 16. E diz assim: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: Quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas. Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: Ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro: Ele não sabe nada? Amém? Até aqui, até o versículo 16. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos para mais uma vez estarmos meditando sobre a sua palavra. Estaremos aqui nos próximos minutos, Senhor, de maneira a aprendermos um pouco mais com os teus ensinamentos. Pai, eu te peço a tua presença do teu Espírito Santo sobre a minha vida, guiando-me, Senhor, nesta mensagem, colocando palavras na minha boca, colocando palavras no meu coração, de maneira, Pai, que eu possa ser fiel às tuas escrituras, Senhor.
Pai, eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que já está conosco assistindo esta mensagem. Com aqueles também, Senhor, que estarão se achegando no decorrer dela. Aqueles também que estarão assistindo posteriormente, Pai. Que a sua bênção seja sobre a vida de cada um, seus lares, suas famílias, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, santo é seu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esta noite. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos falarmos da Tua Palavra, propagarmos o Evangelho, propagarmos as bênçãos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. E assim, nós devemos passar para as pessoas, transmitir para todo aquele que muitas vezes não conhece o Senhor Jesus verdadeiramente, ou mesmo acham que conhecem e ainda acreditam que o Senhor Jesus ainda está ali, estático, parado. Mas o Senhor Jesus, Ele morreu sim na cruz, mas Ele já ressuscitou e junto ao Pai Ele está. Junto com o Pai, à direita do Pai, Ele reina sobre todo o universo. Ele reina sobre todas as coisas. Ao lado do Pai, Ele intercede pelos salvos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é seu nome, Senhor. E o profeta Isaías, ele vive num período em que os assírios dominavam o mundo. O Império Assírio, ele era dominante, estava ali crescendo de todas as formas. E este império, os assírios, brevemente, eles iriam invadir o reino do norte, as 10 tribos, o reino de Israel. E eles iriam levar o povo do reino do norte cativos. Isso tudo fazia parte do quê? Do julgamento de Deus, do juízo de Deus sobre aquele povo, sobre o teu povo. Eles iriam sofrer, eles iriam padecer porque eles se distanciaram daquilo que o Senhor havia determinado. Os seus corações se corromperam, eles se encheram do pecado. E tudo isso, toda essa situação da invasão pelos assírios, e eles eram permissão do Senhor. Fazia parte dos planos de Deus. O pecado estava enraizado naquele povo. Os seus corações haviam se corrompido. O pecado da idolatria estava com eles, enraizado neles, fazia parte da sua vida, fazia parte do seu caráter. Isaías, ele falava tanto para o reino do norte quanto o reino do sul. Mas o contexto daquilo que nós lemos, ele vem alertar o povo do reino do norte. Ele vem falar sobre esse julgamento do Senhor que viria sobre eles. Porém, a cegueira espiritual que estava no coração daquele povo não permitia a eles o quê? Ouvir o profeta, ouvir a palavra de Deus. Eles apenas escutavam, eles não entendiam, eles não assimilavam aquilo que o Senhor estava falando com eles. E assim acontece com muitos de nós, quando nós cedemos aos prazeres da carne, quando nós cedemos ao pecado, há um esfriamento, o nosso coração endurece. É como se nossos ouvidos tapassem e a gente não conseguisse mais ouvir a voz do Senhor. Devemos tomar cuidado, devemos estar atentos.
tomando sempre cuidado para que nós não venhamos a nos distanciar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a este Deus que está sempre nos alertando, está sempre nos mostrando. Por isso, necessitamos de estarmos em boa relação com o Senhor através do quê? De oração, de meditação na sua palavra, de estar lendo, de estar conversando com o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. O comportamento daquele povo era reprovado pelo Senhor. Aquele povo estava cego, eles não conseguiam enxergar. Eles ouviam, mas não escutavam. Chegaram ao ponto de eles estavam incrédulos. O seu amor, o seu coração endureceu, o seu amor esfriou. E eles eram advertidos pelo profeta. Porém, eles estavam como se tivessem os seus olhos e os seus ouvidos tapados. Não conseguiam entender aquilo que o profeta estava falando com eles. Oh, meu Deus! Existia ali como se fosse uma paralisia espiritual. Nós podemos ver, olha o que o Isaías fala no capítulo 51, versículo 21. Olha a comparação que ele faz. Isaías 51, 21. Portanto, agora ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. O profeta aqui ele faz uma comparação que é como se aquele povo estivesse bêbado, porém a sua embriaguez não tivesse origem no vinho. Porque o pecado havia dominado eles, os fazendo estar nessa condição de uma cegueira espiritual. Então o Senhor, o que ele faz? Ele os entrega a esta condição pela própria dureza do coração do povo, daquele povo que estava com o coração endurecido. A morte espiritual toma conta deles e os afasta do Senhor, os afasta de Deus. Ah, meu Deus do céu! Era como se eles estivessem dormindo. Eles podiam até estar ali acordado, mas a sensação era como se estivesse em outro mundo, não percebendo, já não conseguiam enxergar o seu próprio erro. Oh, meu Deus! Isso tudo, essa cegueira, acabou acontecendo por quê? Porque eles fugiram da vontade de Deus. Eles fugiram da vontade que Deus havia revelado a eles. Toda vez que nós saímos da vontade do Senhor, isso acaba ocorrendo conosco. Basta você sair do centro da vontade do Senhor, você se enfraquece. As coisas começam a acontecer contigo e você muitas vezes não percebe. Mas nós temos o Espírito de Deus que nos incomoda, que nos constrange. Se naquela época aquele povo tinha os profetas, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus falando conosco através da palavra. Oh, meu Deus do céu, nós temos que tomar cuidado com essa cegueira espiritual. Olha, essa cegueira chegou ao ponto de que muitos profetas já não recebiam mais as mensagens do Senhor. Olha só, pessoas que tinham uma intimidade com o Senhor, mas acabam se afastando, acabam se entregando aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne, e acabam que se esfriando perante o Senhor. É uma situação que, mesmo que pessoas que tivessem algum grau de instrução, pessoas que tivessem um certo conhecimento, não conseguiam entender. Era como que o livro a qual elas fossem ler estivesse fechado, estivesse lacrado.
lacrado. Oh, meu Deus do céu, não tinham entendimento. Por quê? Esse povo, ao longo do tempo, começaram a fazer alianças indevidas. Ao fazer essas alianças, eles se escondiam atrás do quê? De mentiras. Tentaram fazer alianças escondidas, alianças indevidas, achando que o Senhor não estaria vendo. E achavam que podiam chegar perante o Senhor e o adorar. Mal sabiam que o Senhor tinha pleno conhecimento de todas as coisas. O Senhor tinha pleno conhecimento daquilo que verdadeiramente estava no coração deles. O que estava ali era uma falsa adoração. Não era verdadeiro, não era digno do Senhor. Oh, meu Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude sobre todas as coisas. Era como se o livro tivesse fechado e eles não pudessem mais ler, pudessem ter acesso à palavra, ao ensinamento do Senhor. Devemos tomar cuidado, devemos estar atentos. O inimigo tenta de todas as formas nos tirar da presença do Senhor. O inimigo tenta de todas as formas cegar o nosso entendimento. E ele vem de maneira com coisas aos nossos olhos da carne, muitas vezes atraente. O inimigo não vem a nós com aquela forma que nós estamos acostumados a achar aquela coisa medonha. Porque se é assim, você corre. Ele vem de maneira que ele te ilude. Ele vem de maneira em que você nem percebe. Ele vai entrando na sua vida, ele vai minando a sua fé, ele vai te afastando do Senhor. E quando você mal percebe, você está distante de Deus. Mas o Senhor está pronto, o Senhor está preparado, sempre de braços abertos para aquele que reconhece o seu erro, que confessa, pede perdão e volta para os caminhos do Senhor. E nele encontra misericórdia, graça e paz. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é seu nome, Senhor. Olha, nós precisamos ter uma sintonia com o Senhor. Aquele povo se distanciou de tal forma do Senhor que eles desprezavam os ensinos dos profetas. Acabavam adorando aquilo que não era santo. Se achegavam à presença do Senhor fisicamente, porém o seu coração estava distante. Muitas vezes estamos na casa do Senhor, mas o nosso coração está longe. O nosso coração está no mundo, está pensando nas coisas do mundo. E o Senhor nos alerta, o Senhor nos chama a atenção, o Senhor fala conosco para nós abandonarmos aquilo que é ruim, abandonarmos aquilo que vai minar a nossa fé, aquilo que vai contaminar a nossa fé, aquilo que vai nos afastar dele. Tomemos cuidado, que possamos estar de olhos abertos e estar em sintonia com o Senhor é procurar estreitar a relação. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Tome cuidado com aquilo que você está assistindo. Tudo aquilo que pode estar te afastando do Senhor, pode estar te iludindo, pode estar criando uma máscara nos seus olhos, de maneira que você vai, aquilo que é prejudicial a você, você não vem a perceber. E você só percebe
quando você já estiver frio, quando você já estiver distante do Senhor, quando aquilo que você estiver apresentando ao Senhor não passe de uma falsa adoração. Voltemos ao caminho do Senhor. Reconhecemos, se estamos errados, se estamos em pecado, devemos reconhecer. Aquele povo deveria ouvir o profeta e reconhecer o seu erro, mas assim eles não fizeram e sofreram o juízo de Deus. Oh, meu Senhor, oh Jesus, que nós possamos sermos verdadeiros perante o Senhor. Que o nosso amor não seja uma troca com o Senhor. Que o nosso amor seja verdadeiro, seja real. Expresse aquilo que verdadeiramente está em nosso coração. As nossas intenções, as nossas verdadeiras intenções. Oh Jesus, oh meu Senhor. É uma coisa, porque quando você se afasta do caminho do Senhor, você acaba perdendo aquela intimidade, você acaba perdendo a revelação da palavra, você já não vai mais sentir o Espírito Santo falando, e mesmo aqueles que têm uma intimidade com o Senhor acabam perdendo. Da mesma forma que aquele povo perdeu, da mesma forma que pessoas naquela época que tinham intimidade com o Senhor, pessoas que ministravam adoração ao Senhor, mas não conseguiam mais entender aquilo que era exposto para eles. É a mesma coisa de você ser um conhecedor da língua portuguesa e você receber um livro na língua inglesa. Você vai ler e não vai entender. Por quê? Porque o entendimento daquelas pessoas era como se eles houvesse perdido, eles estavam cegos. Oh, Senhor! A sabedoria de muitos deles seria ocultada. Ninguém fugiria do juízo. Olha só, muitos, aqueles que se orgulhavam do seu conhecimento, muitas vezes a gente acha que conhece muito, que somos superiores, mas se estamos errados, até sobre nós também haverá o juízo. Sobre todo aquele que acha que é instruído, que é letrado, que é conhecedor, se fizer errado, se afastar do Senhor, experimentará também o seu juízo. Vamos ler aqui, ó. Olha aqui, rapidinho. Deixa eu ver onde que está aqui. Olha aqui, ó. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Olha só, a cegueira faria com que eles não acreditassem. Em 1 Coríntios 1,19, o apóstolo Paulo diz assim: Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Devemos tomar cuidado com a nossa soberba, achando que estamos blindados. Nós temos que estar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra do Senhor. E você só vai estar segundo a vontade de Deus se você se alimentar de comida boa, se você se alimentar da sua palavra, se você dedicar tempo para ler, meditar e orar. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Somente assim você saberá
não dar ouvidos para aquilo que não vem do Senhor. Porque vem um monte de coisas no nosso caminho, tentando nos enganar. Porém, se você estiver com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele irá te mostrar. Ele irá te alertar sobre situações que irão fazer mal para a tua fé, situações que irão fazer mal para o teu discernimento, para o teu caminho. Tome cuidado com aquilo que somente vai acrescentar pecado sobre a sua vida. Tome cuidado com aquilo que vai ser pedra de tropeço para você. Aquele povo, olha só, deu ouvido para outras pessoas, contrariando o próprio profeta, contrariando orientações do próprio profeta. Eles buscam ajuda em outras nações, eles querem buscar ajuda em outra nação, quando eles deveriam buscar ajuda no Senhor. Mas assim eles não fizeram. Olha aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Isaías capítulo 30, versículos 1 e 2. Olha aqui. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Olha o Senhor que está falando, ó. Tomam conselho, mas não dele. E que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Olha, quando as pessoas querem buscar resolver os seus problemas por si próprio, achando, tal coisa vai me ajudar, aquilo outro vai me ajudar. A tua ajuda está na palavra do Senhor. A sua ajuda está no Senhor. Parem de acreditar em homens. Parem de esperar em homens. Acreditem em Deus. Dedique-se a sua vida ao Senhor. Não fique procurando aqui e ali filosofia de vida e não sei, cada hora aparece alguma coisa nova, cada hora está aparecendo alguém que vai revolucionar. A palavra do Senhor está aqui há milhares de anos, nos orientando. Está aqui, ó. Basta você ler e pedir entendimento ao Senhor, pedir revelação, fazer os estudos necessários e sentir a presença de Deus em nossa vida, transformando, mudando, curando, sarando, principalmente salvando aquele que está condenado. Glória a Deus, glória a Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aquele povo chegou ao ponto de achar que eles poderiam inverter os valores. Achavam que eles valiam mais do que o próprio Criador. Achavam que eles valiam mais que Deus que os havia criado. Se enganavam. Deus nunca fica sujeito ao homem. O Criador nunca fica sujeito à criatura. Tenhamos isso guardado conosco. Isaías 45, 19 diz assim: ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Devemos reconhecer a nossa posição de servos. Somos filhos de Deus? Somos. Em Cristo, passamos a ser filhos de Deus. Todo aquele que
o confessa Senhor e Salvador da sua vida, com Ele ressuscita para uma nova vida, nasce para a vida eterna. Se estava condenado, hoje está salvo. Mas somos servos, servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Jesus. A falsa adoração reinava no meio daquele povo, inclusive entre aqueles que ministravam adoração perante ele. Por fora era uma coisa, mas por dentro não tinha aquilo que agradava o Senhor. Não estavam sendo verdadeiros. Eram carnais, faltava o quê? Sinceridade. Eles estavam longe da vontade de Deus. E assim acontece quando nós nos distanciamos do Senhor. O juízo de Deus veio sobre eles. Aquele povo, por não receber a palavra do profeta, sofreram o juízo. Por eles não receberem o alerta, o profeta ali falava com eles sobre aquilo que eles estavam fazendo de errado e que eles deveriam abandonar a idolatria que estava no meio deles. Mas eles não conseguiram entender isso. E foi necessário que Deus, assim, fizesse juízo sobre aquele povo, para a purificação daquela raça, daquele povo. Tanto o povo de Judá como Jerusalém viviam de uma falsa adoração. E mesmo o povo de Judá, mais para frente, também viria sofrer com o juízo do Senhor. Aquele povo era presente, mas lhe faltava a presença de Deus com eles. Eles estavam com o coração duros e não permitiam que o Senhor entrasse. Estavam cheios das coisas do mundo, de tal maneira que não tinha espaço para o Senhor. Vamos tomar cuidado do que nós estamos nos enchendo. Os planos deles eram diferentes dos planos de Deus. Pois até aqueles que se julgavam entendidos eram confundidos e não conseguiam entender, assimilar aquilo que Deus falava com eles através do profeta. Mas o juízo de Deus não falharia, não iria falhar. O juízo de Deus seria sobre eles. Porque nada, nenhum ato perante o Senhor fica encoberto. Olha só. Eles tentaram fazer acordos sem a anuência do Senhor, contrariando inclusive a vontade do Senhor, achando que poderiam resolver todas as coisas sozinhos. Oh Senhor! Porém o Senhor, nosso Deus, somente se agrada daquilo que é verdadeiro. Devemos sim ter uma verdadeira adoração, expor ao Senhor aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, fruto de uma vida com o Senhor. Que os nossos atos venham a expressar ao Senhor aquilo que realmente está em nosso coração e seja bom, seja agradável ao Senhor. Pois é assim que Deus nos enxerga. Deus não nos olha pela nossa aparência física. Deus não nos olha se estamos no culto, fazendo gesto, fazendo barulhos, falando.
Deus está enxergando aquilo que está dentro do teu coração. Eu não estou dizendo que quem age assim está errado, mas você não pode mensurar as pessoas por isso. A adoração ao Senhor é em espírito e em verdade. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a este Jesus, nosso Senhor e Salvador. E para finalizar, sejamos sinceros com aquele que um dia expressou a nós o seu amor de forma verdadeira, pagando com seu próprio sangue derramado na cruz a dívida do pecado que era sobre nós. Sejamos então verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta mensagem. Obrigado, Senhor, por mais desta noite na Tua presença aqui, falando com os nossos irmãos, Pai. Te agradeço, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um que aqui nos acompanhou. Te agradeço, Senhor, por todos aqueles que ainda vão futuramente assistir esta mensagem. Que possam, através desta mensagem, acrescentar fé, agregar conhecimento, Pai. Oh, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como que o Senhor fala conosco. Obrigado, Pai, que nós possamos, quando estivermos adorando a Ti, possamos adorar de forma verdadeira, não com uma falsa adoração apenas exterior, mas que a nossa adoração seja fruto do nosso coração, seja verdadeira, seja autêntica, seja em espírito e em verdade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, abra, Senhor, o nosso entendimento espiritual. Retira de nós a cegueira espiritual, Senhor. Revela-te a nós, Senhor, as tuas vontades, Senhor. Que sobre tudo aquilo que possamos estar fazendo seja de acordo com aquilo que o Senhor deseja, de acordo com aquilo que seja agradável a Ti, Senhor. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa esta nação, esta cidade, guarda o Teu povo do mal, Senhor. Visita, Senhor, aquele que está enfermo. Senhor, entra com cura, Senhor, entra com milagre, Pai. Ó, Senhor, precisamos de um milagre, Senhor, precisamos da Tua mão, Senhor, nos guardando deste vírus, Senhor, que está assolando, que está fazendo tantas mortes, Pai. Ó, Senhor, que muitos que ainda não Te conhecem ou estão distante de Ti, sejam tocados, Senhor, pela Tua palavra e voltem para o Teu caminho. Reconheçam que somente Tu, Senhor Jesus, é nosso Senhor e Salvador. Confessando a Ti, seremos todos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que está aqui conosco, Pai. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus.